Olá, terceiro ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é dia 23 de novembro, hoje é segunda-feira. Nossa aula será de História, grupo 6, página 181, Convívios e Conflitos. Então, já estamos falando a respeito desse assunto há algumas aulas. Estamos falando sobre os indígenas, o conflito, os conflitos que ocorreram com a chegada dos homens brancos, os europeus portugueses, nas terras brasileiras, e hoje continuaremos esse assunto. Acompanhe a leitura na página 181 com Tia Rose. O primeiro contato entre portugueses e indígenas foi um encontro de culturas, uma conquista ou um desencontro de culturas? Então aí é uma pergunta. Foi um encontro de culturas, uma conquista ou um desencontro de culturas, O homem branco, o português, chegou, às terras brasileiras em 22 de abril de 1500 e impôs aos índios a sua cultura. Então ele ensinou aos índios a religião católica, a língua portuguesa, o valor do dinheiro, ensinou a plantar, a colher, a praticar a agricultura. Então os índios perderam o seu modo de vida e passaram a exercer a maneira dos homens brancos. Então acompanhe aí com a Tia Rose a leitura do poeminha. Antes de os brancos chegarem, tinha muito mais nações de índios do que hoje. Tinha muito mais de 5 milhões de pessoas. Cada nação tinha um nome. Cada povo falava a sua língua. Cada povo vivia como era o costume deles. A terra não era de um dono só. A terra era de toda a comunidade. Para nós, a terra é nossa vida. História dos povos indígenas, 500 anos de Brasil, Petrópolis, Rio de Janeiro. Então aqui, está falando bem, está respondendo a pergunta que os povos indígenas passaram a viver segundo o ritmo de vida dos homens brancos. É muito difícil saber quantos indígenas habitavam as terras que hoje compõem o Brasil. Alguns pesquisadores afirmam que eram cerca de 3 milhões de pessoas distribuídas em centenas de grupos. Cada nação tinha seus próprios costumes, sua própria língua e sua cultura. Sabe-se que 200 anos depois da chegada dos portugueses, a população indígena tinha sido reduzida a menos da metade e muitos povos foram extintos, quer dizer, desapareceram. No início, vários fatores contribuíram para que esse desaparecimento acontecesse. Entre esses fatores foram: milhares de indígenas morreram contaminados por doenças transmitidas pelos portugueses, como a gripe, a coqueluche, a varíola, a tuberculose, o sarampo. Sem apresentar resistência e defesa a essas doenças, que não existiam por aqui, os indígenas morriam rapidamente. Então a Tia Rose já explicou isso em outras aulas, 3 milhões, 4 milhões de indígenas que existiam em todo o território brasileiro, distribuído pelas 5 regiões e pelos 26 estados que nós temos hoje. E muitos morreram, por conta das doenças contraídas dos brancos. Alguns morreram em confrontos, em guerras, Alguns morreram porque eles foram adentrando para dentro das matas, foram entrando e acabaram se perdendo. Então, várias foram, as questões aí que levaram ao extermínio dos índios. Virando a página 182. A escravidão, o aprisionamento e também as mortes causadas pelos conflitos contra os europeus exterminaram muitos indígenas. Foi o que a Tia Rose acabou de explicar. Mas essa situação começou a dar sinais de mudanças nas últimas décadas do século passado, do século XX. A partir de 1991, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é uma organização política responsável pelo levantamento e gerenciamento de dados e estatísticas brasileiras a respeito dos indígenas, no censo demográfico que foi feito. Os brasileiros que se consideravam indígenas aumentaram 150% na década de 1990, nos últimos 10 anos do século XX.
O ritmo de crescimento foi quase 6 vezes maior que a população em geral. Nós estamos vendo aí um gráfico, né, os dados demográficos da população indígena no Brasil. Lá em 1500, 2 milhões, né, de índios, 1 milhão de índios, né? Nós podemos ver que na legenda a população indígena do litoral é a parte mais clara, né? Então 2 milhões viviam no litoral. A parte um pouco mais escura, a população indígena que vivia no interior, que é onde nós estamos, né? E aí, essa mais, entre o mais escuro e o mais claro, população indígena total, né? Que vivia no Brasil todo. Então, a população se dividia na população do interior e na população que vivia à beira das praias. Aqui, 2 milhões, né? No litoral, nas margens, as margens das praias, e 1 milhão no interior, lá em 1500. Em 2010, há 10 anos atrás, 272.654 no litoral, nas praias, e 545.308 no interior, né? Então, somando aí um total de 817 mil índios. Então, são poucos índios, é menos de 1 milhão de índios hoje no total em todo o Brasil. Virando a página 183, nós estamos vendo aí um gráfico da população indígena segundo o IBGE no ano de 2010. 305.873 índios vivem na região norte, 208.691 na região nordeste, 97.960 na sudeste. Na região sul vivem 74.945 e na centro-oeste 130.494 indígenas. Então, aí nós temos um gráfico de setores, muitos falam gráfico de pizza, né? Onde nós podemos perceber que a região ainda onde tem o maior número de índios é a região norte, por conta da floresta amazônica, né? Eles vivem na floresta. E a que tem menor número de índios é a região sul do Brasil, por não apresentar muitas florestas. De acordo com os dados da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, um fato importante foi o aumento da proporção de indígenas urbanizados, os indígenas que vivem nas cidades. A atual população indígena brasileira, segundo os primeiros resultados do Censo Demográfico de 2010, é de 817.963 indígenas, sendo 502 que vivem na zona rural e 315.180 que habitam as zonas urbanas. Esse censo revelou que em todas as regiões do Brasil existe população indígena, como nós acabamos de ver aqui o gráfico. Apesar do extermínio, os indígenas continuaram lutando para manter e conservar suas tradições, sua cultura e suas terras. Com sua luta, muitos povos conseguiram se recuperar e sua população voltou a crescer. Nos dias atuais, a maior parte da população indígena vive na floresta amazônica, como a tia Rosa já falou para vocês, na região norte, nos chamados territórios indígenas, né, ou reservas indígenas, que são terras que por lei pertencem a eles e cabe ao Estado, quer dizer, ao país, preservá-la. Então, a maior parte de todas as tribos vivem nas reservas indígenas que ficam no norte do Brasil. Virando a página, vocês devem observar a imagem e fazer as questões. Na página 184, a questão A. Na página 185, as questões B, C, D e E. Sempre observando a imagem. Virando a página, vocês têm aí a 186. Vocês também devem observar a imagem, atentamente a imagem. Vão ler o textinho que se segue depois da imagem e vão fazer o que se pede. Responda o que a imagem observada revela sobre essa questão. Então, vocês vão observar a imagem, vão ler o textinho e vão dizer o que é que a imagem está representando. E, para finalizar, na página 187, vocês devem fazer a questão 3. Boa aula toda e até a aula online.